Olá, pessoal da All Star Bright Academy. Meu nome é Rolando Ferreira, sou ex-atleta profissional de basquetebol. A maioria dos atletas não me conhece, provavelmente. Eu faço parte de uma geração que foi campeã pan-americana de 87. Então, provavelmente seus pais, seus avós vão lembrar de mim, né? Eu tive uma carreira longa, né? Eu joguei basquete de 78 até o ano de 2000. Né? Eu comecei o basquete, sou natural de Curitiba. Comecei a jogar basquete, na verdade, em 1976, no colégio. Só que não foi uma experiência muito boa, né? Eu tive alguns problemas e depois de uns 2, 3 meses de treinamento, eu resolvi abandonar o esporte. 2 anos depois eu mudei de colégio, e apareceu a oportunidade de eu fazer um esporte novamente, só que eu não queria mais fazer basquete. E eu fui fazer outro esporte, né? Fui fazer voleibol. Só que ao lado da quadra de voleibol tinha a quadra de basquete. O técnico de basquete me viu, achou que eu tinha um potencial, conversou com o técnico de vôlei e me chamou para jogar basquete no clube, né, que era perto de casa, o Clube Círculo Militar do Paraná. E aí, a partir do segundo semestre de 1978, eu comecei a jogar basquete, né, só basquete, e joguei até o ano de 2000. Bom, eu não sabia muito das minhas capacidades, né, as habilidades que eu tinha, não sabia do meu potencial. Meu técnico sabia, meus amigos aqui de Curitiba também sabiam. E aí, meus amigos sempre falavam para mim: Rolando, quando chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falava: que você está louco, seleção brasileira? Não, você vai chegar. E isso realmente aconteceu, né? Em 81 eu tive a oportunidade de sair de Curitiba, fui jogar no Sport Clube Sírio, em São Paulo, uma equipe que tinha sido campeã mundial, que tinha jogadores de seleção brasileira, americanos, jogadores de seleção brasileira juvenil, e, e eu fui para lá, mas sem saber o que podia acontecer na minha vida, porque eu não tinha ideia do que o basquete poderia me proporcionar. Então eu fui para lá para me formar, né, tirar meus estudos e voltar para Curitiba e trabalhar. Só que as coisas começam a acontecer, né? Lá eu comecei a receber um salário. Eu já era jogador profissional, eu me considero profissional desde o momento que eu consegui aqui em Curitiba mesmo a minha primeira bolsa de estudos, né? Porque então eu tinha uma bolsa de estudos para jogar no colégio, e aí você está recebendo algo em troca da sua performance, né, na quadra. Então eu tinha que ser um cara íntegro, que treinasse, que desse valor ao que eu recebia. Então eu me considero profissional desde o ano de 78, na verdade, apesar de apenas receber uma bolsa de estudos, né? Em São Paulo eu comecei eu receber um salário, né? Era reconhecido, tudo. E aí as coisas começaram a acontecer e eu vi que jogar basquete era muito legal, que era muito bom e era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então o objetivo de voltar para Curitiba depois de formar foi esquecido e eu queria ser jogador profissional de basquetebol. Em 1983, 82, eu fui convocado para a minha primeira seleção brasileira juvenil. Em 83, nós fomos para o Mundial Juvenil, ficamos em terceiro no Mundial Juvenil, atrás dos Estados Unidos e da União Soviética na época, né? Ganhamos equipes como Iugoslávia, Argentina, equipes de renome mundial, Espanha, então ficaram todas atrás da gente. E aí, em 84, eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta, no pré-olímpico de Los Angeles. Eu fui no pré-olímpico, mas não fui na Olimpíada. E a partir daí, de 84 até 97, eu defendia a seleção brasileira de basquete. Joguei 2 Olimpíadas, 3 Mundiais, 3 Pan-Americanos, e eu fui campeão pan-americano em 1987. Foi a maior conquista minha como atleta da seleção brasileira, uma conquista em grupo, né?
E aí, quando eu comecei a despontar aqui no Brasil, vários jogadores, técnicos, jogadores estrangeiros falavam assim, Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Falei, pô, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Não, você vai lá que você vai jogar na NBA. Falei, pô, você tá louco, né? NBA naquela época era um sonho muito distante. A NBA não era globalizada como é hoje, né? Todo mundo sabe o que é. E aí começaram a falar tanto que eu comecei a acreditar. E aí, em 1986, eu recebi um convite na Universidade de Houston e decidi largar tudo que eu tinha aqui atrás de um sonho que era jogar na NBA. Então eu joguei duas temporadas na Universidade de Houston, que eu poderia jogar apenas duas, na verdade, porque por causa da minha idade, né, jogador estrangeiro só podia jogar até os 24 anos, eu tinha 22. E aí o sonho se tornou realidade. Eu fui draftado pelo Portland Trail Blazers. Eu fui a 26ª escolha, a primeira do segundo round, né, e sou o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Joguei por uma temporada e pouquinho. Minha carreira não foi longa, mas não por culpa da NBA. Eu acho que mais a culpa realmente foi minha, porque se você acha que é difícil chegar na NBA, é muito mais difícil é se manter na NBA, né? Então eu tive algumas escolhas erradas, decisões erradas, que contribuíram para minha curta carreira na NBA. Né? Minha família sempre me apoiou. Eu saí de casa, meu pai faleceu em 1977, eu tenho 4 irmãos, sou o mais novo, né? Sou o quinto, sou o último, então eu era meio mimado, mas o apoio sempre foi grande da minha família, especialmente de um irmão meu que jogou vôlei, foi atleta de atletismo, uma outra irmã minha jogou basquete, também foi atleta de atletismo, então o apoio foi sempre grande, sempre me apoiando a continuar e a perseguir os meus sonhos, né? Então, a família sempre esteve do meu lado e depois ainda, quando eu comecei a namorar, fiquei noivo, casei, né? Eu casei em 88, o basquete, que era o meu sustento, era a minha profissão, sempre teve o apoio da minha família. Meu momento inesquecível no esporte, com certeza, é ter chegado na NBA, né? Foi meu objetivo pessoal alcançado, que eu provei para muita gente que eu era capaz, que muita gente duvidava da minha capacidade de chegar lá e eu consegui chegar, né? Então esse é o momento inesquecível da minha carreira. O basquete, ele tem que ser jogado, né, de uma forma divertida, você tem que ter prazer no que você faz. Você está jogando basquete, você joga porque você gosta, né? Se você não gosta de basquete, está fazendo porque seus pais, os seus amigos fazem ou querem que você faça, então você está no lugar errado, tá bom? Então tem que ser divertido, você tem que ter prazer jogando basquete, porque é uma coisa prazerosa, né? Então eu sempre falo que eu sinto muita saudade, porque eu me divertia muito no basquete, né? Eu treinava de manhã e à tarde, passei a vida inteira treinando 2 ou 3 vezes por dia. E quando esse prazer que eu tinha foi superado pela obrigação no meu final de carreira, lá em 2000, eu resolvi parar de jogar, porque a obrigação passou a ser o ponto principal da minha vida, né? Então eu já não me divertia mais jogando basquete. É, as dores, as limitações físicas começaram a pesar mais, e aí eu resolvi largar o basquete e me dedicar a outra vida, que é a vida acadêmica, né? Quando, quando eu comecei a jogar basquete, era um momento diferente. Então,
o que ensinavam para os atletas de basquete era uma coisa muito particular da sua posição. Então eu sempre fui um cara alto, né? Quando eu tinha 14 anos já tinha 2 metros, quando eu fui embora com 16 tinha 2 metros e 7, quando fui embora para São Paulo, e cheguei aos 2,14. Então eu fui muito especializado, né, em jogar de pivô. Então eu dominava muito bem os fundamentos do pivô. Então o arremesso de curta distância, média distância, até mais tarde o de longa distância, né? O trabalho de pernas dentro do garrafão, saber jogar de costas para a cesta, o gancho. Então eram coisas que eu dominava muito bem. Mas as outras coisas, por exemplo, trazer a bola da defesa para o ataque em uma marcação, eu não conseguiria fazer. Eu conseguia driblar a bola, passar, isso sem problemas. Mas eu não conseguia fazer, por exemplo, a função do armador, né? No meu primeiro ano em Houston, né, eu tive que jogar na posição 3 e foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha jogado de frente para a cesta, sempre de costas para a cesta, né? No final da minha carreira também, o meu técnico, o professor Ari Vidal, numa final contra a Franca, eu jogava no Corinthians Rio Grande do Sul, ele queria que eu levasse a bola na final. Eu falei, cara, não dá, você está louco, eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Hoje em dia as coisas mudaram, né? Os jogadores têm que ser universais, né? Então eles têm que saber atuar em todas as posições. Então, quando você está treinando e acha que aquilo que você está fazendo não vai ajudar na sua função na equipe, tenha certeza que tem um objetivo e tem uma importância muito grande na sua formação, né? Porque uma hora você vai precisar. Hoje em dia, você vê jogadores altos como eu, ou mais altos, levando a bola, defesa para ataque, jogando na posição 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então você tem que saber todas as posições para desenvolver isso é importante para o time, né? Ser útil para o time, porque você nunca sabe o que seu técnico vai precisar. Então, quando vocês tiverem atividades que talvez não sejam da sua posição, mas aí você tem que se empenhar mais para desenvolver aquilo que realmente vai ser um diferencial na sua carreira. O basquete me deu tudo que eu tenho na vida, né? Tudo que eu tenho eu devo ao basquete. Até minha esposa, na verdade, né? Que eu conheci por causa do basquete. E ele passa conceitos que são muito mais fáceis de ser aprendidos no esporte, no nosso caso no basquete, né? Então, por exemplo, trabalho em equipe, fair play, saber ganhar, saber perder, né? Confiança, humildade, né? Então, tudo isso você aprende dentro da quadra de basquete, né? O respeito ao companheiro, né? E tem algumas coisas assim que marcaram minha carreira, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O trabalho em equipe, então, eu trabalhei em equipe importantíssimo, especialmente na seleção brasileira, porque a gente ganhou o PAN de 87 dos Estados Unidos. Para quem não sabe, foi a primeira vez que os Estados Unidos perdeu dentro de casa, e foi para a gente, né? E esse campeonato foi a gota d'água para eles colocarem jogadores da NBA nos campeonatos da FIBA. Então, ali a gente trabalhou em equipe, por quê? Porque o professor Ari Vidal, que era muito bom nisso, né, fez todo mundo entender qual era o seu papel na equipe. E a gente trabalhava realmente como uma equipe. Então, a gente sabia que o Oscar e o Marcelo iam ser cestinhas da equipe, né? Iam ter a maioria dos pontos, iam ser mais notados, mas todo mundo tem uma importância fundamental na equipe. Mesmo que você jogue 1, 2 minutos, você é importante para a equipe. Então, esse trabalho em equipe é muito importante dentro do basquete. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a humildade, né? Você, por mais que você seja um destaque, você não pode deixar de ser humilde. Quando você atinge uma posição de destaque dentro do esporte, e espero que vários de vocês atinjam, você tem que ser humilde, você não pode se gabar e falar, você tem um papel na sociedade, né? Vão vir pedir autógrafo para você, você tem que dar, né? Você tem que dar atenção para todo mundo, aos fãs, né? E não se ficar se gabando. Mas também a humildade, ela não pode ser tão grande assim, né? Você tem que aprender a saber dizer não e a saber se posicionar. Você tem que ter aquela
você tem que ter sua individualidade, né? E saber o que é melhor para você também. Então, muitas vezes, foi o que aconteceu comigo em Portland, né? Me fizeram uma proposta, eu aceitei e não soube dizer não. Então, você tem que ir atrás dos seus objetivos, ser humilde, mas não deixar te humilharem. Tá bom? Outra coisa importante, né? Além da diversão no basquete, é o comprometimento que você tem que ter. Então, você pode ter o talento, pode ser o craque, né? Dominar tudo, especialmente nas categorias de base. Mas se você não tiver comprometimento, trabalhar forte, né? Levantar e treinar mais, porque se você fizer o que os outros fazem, você vai ser igual aos outros. Então, para você ser um atleta de destaque, um atleta de ponta, você tem que fazer o algo a mais. E esse algo a mais é importantíssimo. Você pode pesquisar, ver, né? Agora a gente tá passando a última dança, né? Na história do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Então, os jogadores de destaque realmente faziam algo a mais, né? Treinavam fora do horário, se empenhavam para quê? Para alcançar seu objetivo. Né? Então, você tem que ter o objetivo em mente e ir atrás dele para alcançá-lo. Tá bom? Outras coisas que são importantes na vida de um atleta, né? E não digo só do atleta de basquete, qualquer esporte. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que se privar de muitas coisas na nossa vida. Então, tem que ter em mente que o descanso também faz parte do treinamento. Então, não adianta você treinar 3, 4 horas por dia se não descansar depois. Né? Por quê? Porque você está pronto para uma nova sessão. Né? Porque quando se descansa é ali que ocorre a assimilação das coisas que você faz no treinamento. Então, o descanso é importante. Então, muitas vezes eu deixei de ir em festas e sair. Por quê? Porque eu tinha treino, porque eu tinha jogo, né? Tomar bebida alcoólica. Não tomava, nunca tomei enquanto jogava. Né? Porque para preservar meu físico, que era meu ganha-pão e era muito importante. Né? Então, esse descanso, essa recuperação, importantíssimo na vida de um atleta. Né? Por isso, eu acho que assim, eu tive uma carreira longa na seleção brasileira e em clubes. Né? Joguei até os 36 anos, né? E isso, com certeza, foi muito importante na minha carreira, o descanso e a recuperação. Né? É lógico que quando chega a hora do treino, se você não treinar com afinco, com vontade, escutando o que os técnicos estão falando e treinando num nível que possa fazer a diferença, não adianta nada. Então, todo dia que você for treinar, todo dia que você vai treinar, a gente tem que levar o treino ao mesmo nível de um jogo, né? Como se estivesse jogando. Então, você tem que sair de lá cansado, acabado, mas feliz. Por quê? Porque você fez o melhor possível durante o treino. E esse treino é que vai fazer você ser melhor. Você vai fazer você se desenvolver e ser um atleta melhor. Bom, pessoal, como conselho final aí da nossa conversa, o que eu quero dizer para vocês é: sigam seus sonhos, sigam seus objetivos, nunca esqueçam deles. Se você tem um objetivo de ser um jogador profissional de basquete, jogar no NBA, jogar no Campeonato Brasileiro, chegar à seleção brasileira, faça de tudo para alcançar o seu objetivo, tá bom? Não é fácil, né? A estrada, esse caminho é cheio de altos e baixos, né? O que é importante? Eu sei que é um chavão. O importante é quando você está lá embaixo, você levantar e continuar atrás do seu objetivo, porque você não vai estar sempre no topo, né? Muitas vezes você vai errar uma bola num momento decisivo, errar um passe, perder uma partida, mas isso não pode deixar você se abater. Você tem um objetivo, seu objetivo é aquele, então você tem que levantar e seguir
né, atrás, seguir querendo alcançar seu objetivo, né. Caso você não consiga, mas fez tudo o que você podia, você vai ficar tranquilo, né. Por quê? Porque você fez o que era possível e infelizmente não deu certo, né. Isso acontece com muita gente. Então, pessoal, sigam seus objetivos, sigam seus sonhos, com certeza vocês vão alcançar, tá bom? Um abraço do Rolando, muita sorte, muito sucesso na carreira esportiva de vocês e que vocês alcancem seus objetivos.